Bom dia, eu sou a Marina Raimann Meu nome é Luciano Minella. e na coluna DC Mais Dinheiro desta semana traremos os principais assuntos vistos na última semana e também um questionamento muito comum entre as pessoas que estão pensando em se mudar. O que é mais vantajoso, comprar um imóvel ou alugar? Bem, os mercados financeiros tiveram uma semana de muita volatilidade novamente, com os primeiros dias de forte queda, em seguida por uma tentativa de recuperação nos 2 últimos dias de negociação. É isso mesmo. O Ibovespa, que hoje é o nosso principal índice de ações brasileiras, ele acumulou uma queda então de 1,24% na semana, encerrando a semana aos 114.781 pontos. Já o dólar, ele teve uma trajetória de bastante valorização nessa última semana que passou, e no acumulado desses 5 dias ele teve uma alta de 4,73%, encerrando então essa cotação a R$ 5,74. E quais foram os assuntos mais vistos nessa última semana? As cobranças políticas continuam em alta, tanto por conta dos números da Covid-19 no Brasil, a crise no sistema de saúde do país levaram a essa cobrança na política brasileira. Tiveram no domingo as assinaturas, uma carta entre economistas, banqueiros, empresários e autoridades do setor público, proferindo críticas à condução do governo referente à pandemia do coronavírus e pediram soluções para essa crise no sistema de saúde do país. No meio da semana, então, a gente teve aí o presidente Jair Bolsonaro participando de um encontro com os presidentes não só do Senado, mas também da Câmara e do Supremo Tribunal. Após esse encontro, o Lira ele elevou realmente o tom para reforçar que as cobranças na crise sanitária realmente precisariam trazer soluções, Então esse aí foi um assunto também que movimentou bastante. E um grupo de 16 governadores também enviou uma carta junto ao Executivo para fazer um pedido que o auxílio emergencial voltasse então aquele valor que era antigamente de R$ 600. Enquanto isso, no Brasil e na Europa, a pandemia causa apreensão. Nos Estados Unidos, o cenário é um pouco diferente, A vacinação, o ritmo da vacinação segue acelerado. Durante a semana, Joe Biden anunciou em entrevista uma nova meta para o número de pessoas imunizadas. 200 milhões de pessoas imunizadas nos seus primeiros 100 dias de governo, ou seja, no dia 30 de abril. Antes, a meta era de 100 milhões de pessoas imunizadas. E nos Estados Unidos também o mercado de trabalho trouxe um sinal positivo nessa última semana, que foram os pedidos de seguro-desemprego. Caíram de 781 mil para 684 mil pedidos na semana passada. Na semana passada também, o índice S&P 500 avançou cerca de 1,6%. Outro assunto que movimentou bastante o nosso mercado foi com relação ao petróleo, que além de incorporar premissas bastante negativas com relação realmente aos crescentes desafios aí que a pandemia vem trazendo, o que tende realmente a levar os preços do petróleo para baixo, e contou também com uma forte volatilidade. Se a gente acompanhar aí o gráfico do petróleo, foi realmente algo que teve muita volatilidade na última semana, e por um evento bem incomum que acabou ocorrendo nessa última semana. Algumas pessoas podem até ter acompanhado, mas uma embarcação, um porta-container na realidade, ele acabou encalhando no canal de Suez. O canal de Suez, ele basicamente é um canal por onde liga realmente, de forma marítima, a Ásia e a Europa. Estima-se que cerca de 10% de todo o comércio passe por essa rota, então isso aí acabou trazendo bastante complicações, e até que isso aí seja resolvido ainda vai trazer, Então esse inesperado ele acaba trazendo um choque de oferta e traduz um movimento de alta, ao contrário do que a gente comentou antes. Então esse movimento de alta e esse movimento de queda acabam entrando em conflito e acaba gerando essa volatilidade maior. A gente conseguiu acompanhar no petróleo cotado pelo mercado externo
quedas e altas aí na magnitude de 6% durante essa semana. Então, até que isso seja resolvido, ainda vai estar impactando esse mercado do petróleo. E na última sexta-feira, o governo de São Paulo anunciou que o Instituto Butantan irá solicitar à Anvisa os testes clínicos, né, de um novo imunizante, a Butanvac. Esse seria o primeiro imunizante produzido nacionalmente. Então, a expectativa é que os testes sejam concluídos até julho e que, se aprovado, o imunizante seja aplicado no segundo semestre desse ano. Um outro assunto que ainda estava estagnado há alguns meses, né, mas a gente estava acompanhando e até então ele tinha trazido bastante risco também, era com relação ao orçamento para 2021. Esse orçamento ele foi já aprovado pelo Congresso e agora seguiu então para a sanção presidencial. O texto que define essas receitas e despesas, eles mostraram que devem somar aí cerca de 4,32 trilhões no ano. E, além disso, trazem um déficit primário para as contas públicas que podem chegar, então, a 247 bilhões. Então, são valores bem altos aí que a gente, inclusive, tem tido alguns trabalhos em cima disso para tentar fazer essa redução e consertar isso de certa forma, né? Mas ainda é algo que está afetando bastante. E durante a semana também o ministro da Economia, o Paulo Guedes, ele comentou que após realmente esse orçamento ser aprovado, eles poderiam seguir com outras questões que também eram necessárias e que também estavam paradas, como, por exemplo, a antecipação do 13º salário dos pensionistas do INSS. E agora, trazendo um ponto de vista sobre um assunto que muitas pessoas, na hora de se mudar, acabam ficando na dúvida. Será que é melhor eu comprar um imóvel ou eu alugar um imóvel? Bem, claro, depende do cenário, depende da situação de cada um. Porém, muitas pessoas pensam que pagar aluguel é jogar dinheiro fora. Não, depende muito de cada caso, né? Então, algumas variáveis a gente tem que avaliar, né? E o principal ponto é avaliar que o valor da parcela paga num financiamento e no aluguel, por exemplo, são diferentes. O aluguel costuma ser mais baixo. E aí que está o grande ponto de atenção, essa diferença das parcelas, e que a gente vai trazer uma análise, um ponto de vista para vocês aqui. É isso mesmo. A gente trouxe então uma imagem para falar um pouco mais sobre isso, né? Que é trazendo esse cenário de financiamento versus aluguel. E a gente fez claro, é um exemplo que a gente traz, né? Mas nesse exemplo a gente considerou então o financiamento de um imóvel no valor de R$300 mil, sendo financiado por um prazo de 30 anos, então 360 meses desse financiamento. Desse valor de 300 mil, é levado em consideração então uma entrada no valor de 20% do total desse imóvel, tá? Esse 20% representa então R$60 mil e o restante seria então financiado. Então, considerando uma taxa de juros aí de 0,82% ao mês, aproximadamente, isso aí levando em consideração a tabela price de pagamento, então elas são com parcelas fixas, né? E essas parcelas ficam em aproximadamente o valor de R$2.080 com 78 centavos. Qual que é a resultante disso então, né? A gente trouxe todos esses dados aqui e a gente chega a um resultado que mostra que essas parcelas somadas aí então ao valor que foi dado de entrada, eles vão resultar em um valor de R$809.080 com 80 centavos. Isso do financiamento mais os R$60 mil que foram dados de entrada, tá? Ou seja, a gente está falando que esse financiamento você vai estar pagando aí 2,5 imóveis, quase 3 imóveis. Então, por isso que foi comentado que muitas vezes vale ponderar realmente o que faz sentido. Então, a gente trouxe aqui, né, as parcelas de R$2.080 com 0,83% ao mês com 360 meses. Essa soma, no caso, essa multiplicação mais o valor dado de entrada resultam então naqueles R$809.080 com 80 centavos. Trazendo agora pelo outro lado, uma visão de alugar esse imóvel. O mesmo imóvel de 300 mil, com o aluguel na faixa de R$1.200, que costuma ser o aluguel nessa faixa de imóvel, avaliando agora um prazo de 144 meses, né? Um prazo aí de 12 anos, um prazo menor do que é o financiamento, né? Que geralmente é bem mais longo. A gente tem o seguinte cenário, né? Pegamos então o valor que seria pago na parcela
e tiramos o valor do aluguel. Percebemos aqui que temos essa sobra, né, do que seria pago mensalmente. Pegamos a aplicação inicial de entrada, que era um valor que você já possuía, por exemplo. E se aplicarmos esse valor numa carteira de investimentos, numa taxa de 0,5% ao mês, né, não é uma taxa, é uma taxa moderada, né, no prazo de 12 anos, né, a gente tem o total de R$ 307.975. O que isso quer dizer? Se aplicando esta diferença da parcela, né, no prazo de 12 anos, você consegue comprar o apartamento à vista. Então, nesse cenário aqui, alugar um imóvel seria mais favorável para a pessoa. Isso também é muito importante lembrar, porque muitas pessoas pensam pelo seguinte fato, né? Eu vou fazer o financiamento porque ao final desse prazo de pagamento, por mais que eu pague o juro, eu vou ter o imóvel. Mas elas esquecem dessa diferença que a Marina comentou então, né? De aqui nesse caso R$ 880 que ela poderia estar guardando e ela compra esse imóvel em um prazo menor e ela ainda assim vai ter, no caso, então, pago menos juros, né? Então é muito importante lembrar isso. No entanto, também vale ressaltar que comprar o imóvel ele não é só uma decisão isolada. Muitas vezes isso aí é um planejamento da tua vida. Então você deve sempre ponderar realmente entre a questão dos valores, mas também a questão dos teus objetivos, né? A gente costuma falar que guardar dinheiro ele sempre tem um intuito, seja isso então comprar um imóvel, seja isso uma independência financeira, como a gente vem falando em outros programas, né? É muito importante levar em consideração se o teu objetivo realmente é adquirir esse imóvel nesse momento ou se você tem então esse tempo aí a mais para você poder comprar esse imóvel lá na frente à vista, né? Então, da mesma maneira que a gente não pode dizer que pagar aluguel é realmente jogar dinheiro fora, a gente também não consegue de uma maneira muito precisa avaliar qual vai ser o rendimento, qual vai ser a valorização que esse imóvel pode ter no tempo, né? Então, às vezes você pode comprar um imóvel de R$300 mil, ele pode valorizar, a gente não consegue realmente de uma maneira muito precisa avaliar isso. Mas então o que a gente quer trazer para vocês realmente avalie qual é o teu objetivo, veja o que faz mais sentido, porque às vezes o aluguel, em alguns cenários, como a gente comentou, ele pode sim ser mais interessante. Bem, a coluna DC Mais Dinheiro dessa semana foi isso. Esperamos que tenhamos ajudado você a tomar essa decisão. Se você está nessa dúvida entre comprar o imóvel ou alugar, avalie os seus objetivos, o seu momento de vida, né? E também, se tiver alguma outra dúvida sobre um cenário específico, nos encaminhe que respondemos na semana que vem. Até lá! Muito obrigado pela atenção de todos que nos assistem e até a próxima semana.